Olá, meus amores, nós estamos de volta. Primeiramente, eu quero pedir desculpa a vocês pelo vídeo sobre superlativos, tá? Eu fiz o vídeo, só que, como ficou muito grande, eu tentei criar link e tudo, e tava dando algum problema, porque não tava postando. E aí, eu tô tentando buscar uma forma de conseguir postá-lo. Mas assim que eu conseguir, eu informo a vocês, tá bom? Vamos dar continuidade. Algumas pessoas me responderam as atividades, tá? E eu tô tentando corrigir ao máximo e qualquer coisa eu procuro o aluno. Mas até então eu tô achando tranquilo essa parte. Vocês estão conseguindo entender ao meu ver, porque estão respondendo direitinho, tá? Hoje nós vamos estudar sobre whose. Whose. Whose significa de quem, tá? De quem. Então, ele geralmente é utilizado em perguntas. Vocês podem acompanhar no livro, na página... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na página 56, tá? Então, whose significa de quem, tá? E para iniciar, nós utilizamos geralmente em perguntas. Alguns exemplos em português. De quem é este carro? De quem é aquela bicicleta? Tá? Então, essa é a aplicação de whose. Já em inglês, nós falamos o quê? Whose car is this? Whose bike is this? Eu vou colocar aí em cima, tá? Como é que fica a tradução, tá? E eu quero que vocês entendam o quê? Que esse é o modo mais comum de utilizar o whose, tá? Nas frases interrogativas, que é o mais comum de você utilizar, tá? E ele ainda tem outra ordem. Só que essa outra ordem é mais questão de regionalismo, ou seja, só alguns lugares que vocês vão conseguir vê-la diferente. Por quê? Por exemplo, aqui no Brasil, nós falamos o quê? Por exemplo, nós falamos de quem é este carro, mas também a gente pode falar assim, esse carro é de quem? Esse carro é de quem? Que em inglês poderia até se tornar uma bagunça, tá? Que na tradução fica, this car is whose? This car is whose? Tipo, fica um pouco confuso, tá? E aí, por isso que é só em algumas regiões que utilizam. Pra gente aqui no Brasil, a língua é super normal a gente falar de quem é esse carro ou esse carro é de quem. Só que em outra língua, ou seja, no inglês, geralmente é só em algumas regiões que utiliza essa outra forma. A primeira forma é a mais correta de você utilizar e, na verdade, é a que mais é cobrada em qualquer curso de inglês ou o que seja, é o whose antes, no começo das frases, tá? E ele é utilizado mais em forma interrogativa, tá? Outra coisa, o whose, ele também pode ser utilizado como um pronome relativo, vocês podem ver até aí no livro. Esse pronome relativo indica que a frase vai ficar um pouco mais clara, ou seja, ela vai dar atenção mais ao sujeito, ou seja, ela vai chamar mais atenção na frase com o sujeito. Ou seja, esse whose do pronome relativo, que significa cujo, cuja, cujas e cujos, ele dá um ênfase no sujeito. Um exemplo aqui, dois exemplos que eu separei, que eu vou botar aí em cima para vocês verem, This is the man whose house has just been authenticated. Ou seja, este homem cuja casa acabou de ser leiloada. Ou seja, este é o homem. Então, o que mais destacou foi este é o homem, tá? Outro exemplo Cláudia, whose husband died last year, is still grieving. Ou seja, Cláudia, cujo marido morreu ano passado, ainda está sofrendo pela perda. Ou seja, esse cujo, esse whose, ele dá ênfase ao sujeito, tá? É uma bem simples. Então, para você utilizar o whose em pergunta, geralmente é só no começo da frase. E o whose como pronome relativo, é bom você saber um pouco a tradução para você ver onde você vai encaixar. Geralmente, o cujo é sempre depois do sujeito, por isso que eu disse que dá o ênfase, tá bom? Façam atividade, qualquer dúvida, me procure o whose. É simples de usar, vocês sabem que significa de quem, tá? E nas perguntas, sempre no começo, e o whose, como pronome relativo, é sempre depois do sujeito, tá? Beijos e até a próxima.